Então, dando sequência ao nosso estudo sobre os 15 princípios fundamentais, nós vimos no vídeo anterior a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, né? E fundamentando o nosso estudo naquele vídeo em cima dessa pergunta, clareando isso aí com algumas passagens do Evangelho. E agora, na sequência, nós estamos estudando o tema Deus. E nós vamos agora, na sequência, trabalhar as questões 10 e seguintes do Livro dos Espíritos, onde Kardec traz para nós os atributos da divindade. Isso buscando clarear o nosso entendimento sobre aquela pergunta que nós fizemos anteriormente. Deus existe? Existe. Isso é inquestionável para nós hoje. Mas aquela pergunta que nós fizemos, que a gente que grita dentro de nós: como é que Ele é para mim? Como é que Deus é para mim? Porque se cada um de nós é único, e onde existem duas almas, uma é diferente da outra, então há uma concepção divina, há uma concepção de Deus diferente para cada um. Daí a gente não poder inferir daí que a gente não pode querer impor a nossa concepção divina ao outro. Isso não é só respeito a religiões, não. Isso é uma outra vertente da palavra respeito, ou do sentido da palavra respeito. Porque o respeito religioso é uma coisa, e o respeito divino mesmo é outra. É assim, como eu vejo, como eu sinto, como eu concebo, segundo os meus valores, as minhas convicções, segundo o que eu tenho assimilado, é diferente da mesma forma que o outro assimila, como que o outro concebe. Precisamos estar a par disso para a gente lidar melhor no campo das relações interpessoais com esse assunto chamado a concepção divina. Como é que a gente concebe Deus dentro de nós? Como é que a gente, que perfil nós estabelecemos para Deus? Tendo em vista essa nossa ignorância sobre esse assunto, nós temos estabelecido perfis muito grotescos de Deus nessa nossa trajetória de passado. E que os espíritos agora, com a doutrina espírita, com a filosofia do Livro dos Espíritos, os espíritos vêm nos conduzir numa nova redefinição desse perfil. E nos apresenta alguns atributos de Deus. O que são atributos? Voltando a repetir, são peculiaridades de Deus. São aquelas que só Deus tem daquela forma. E que para Ele ser Deus, Ele tem que ter esses atributos. Senão, essa concepção se desfaz dentro de nós. E dentro desses atributos, Kardec traz aí na questão 10 e seguintes, primeiro, que Deus é eterno. Que Deus é eterno. E nós também somos eternos? Não. Nós somos imortais, segundo o conceito e segundo a verdadeira realidade. Porque eterno está lá, inclusive, na descrição desse atributo. Eterno é aquilo a quem não pode ser atribuído um início. Porque se ele teve início, alguém o criou. Então, para ele ser eterno, ele não pode ter tido início. Isso é filosofar, para a gente ir clareando esse entendimento nosso. E que não terá fim. Cada espírito, aí eu vou entrar com o terceiro princípio fundamental aqui, cada princípio também tem as suas peculiaridades. Uma delas é ser imortal. Imortal não é a mesma coisa que eterno. Eterno só Deus. Nós somos imortais. Porque imortal é aquilo que teve um momento do nascimento, um momento da criação,
o momento do surgimento, o momento inicial, vamos chamar assim, mas que esse momento vai perpetuar-se. Mas teve um início. Se a gente jogar numa linha do tempo, a gente vai ver que essa seta vai para lá, é Deus eterno. Mas nós temos um ponto onde nós começamos numa seta para cá. Começamos a nossa trajetória espiritual. Então nós somos imortais e Deus é eterno. Então eterno é aquilo que não tem nem início, não se pode conceber que ele tenha tido início e nem fim. Essa eternidade que a gente fala se referindo ao Espírito, essa eternidade é daqui para frente. Mas a eternidade de Deus é daqui para frente e também daqui para trás. Só para a gente entender os atributos. O outro atributo divino é que ele é imutável. Imutável. O que quer dizer isso? É que as suas leis não mudam. Porque Deus exerce todo o comando sobre o universo e legisla sobre o universo através das suas leis, as leis divinas. E que Kardec pergunta assim: e onde é que estão escritas as leis divinas? E os Espíritos respondem assim: na vossa consciência. Está aqui. Gradativamente nós vamos acessando essas leis, uma por uma. Da mesma forma que nós compramos um computador de última geração e começamos a acessar o que ele nos oferece. O que ele nos oferece? O que tem dentro dele? Quais as programações, quais os programas, quais os recursos? E nós vamos acessando. Se a gente não se desenvolve nesse processo de acessar o que o computador nos oferece, nós ficamos usando o computador nas suas funções básicas do resto da existência. Da mesma forma, as leis estão escritas na nossa própria consciência. Só que a capacidade, a acessibilidade a elas, lá no estágio evolutivo inicial, lá nos primórdios, lá no reino, estou tentando lembrar, nos reinos inferiores. Não é no reino inferior, no estágio, no estágio de primitividade nossa, no estágio primitivo, ou seja, quando nós acabamos de ingressar no reino nominal. Nós vamos estudar isso mais adiante. Então, naquele estágio primitivo, se a gente pegar hoje na humanidade, aqueles que estão mais primitivos, em estágios mais primitivos, a capacidade dele de acessar essas leis divinas é uma, o mediano é outra e o mais elevado é outra. Então, acessar essa lei divina dentro da nossa consciência guarda relação com um outro princípio fundamental chamado evolução. Evolução intelectual com a consequente evolução moral, porque o intelecto é o básico para o moral, segundo os Espíritos. Daí a necessidade da gente buscar aprender. Daí a necessidade da gente buscar conhecer o computador e conhecer-se para, a partir desse autoconhecimento, começar a identificar na própria consciência as próprias leis divinas, que regem as vidas e que regem os universos. Então, essa imutabilidade da lei nos garante que nós podemos investir, porque ela não vai mudar no meio do caminho. Garante que nós podemos acreditar, porque ela não vai nos trair, não vai nos decepcionar. Então, essa fé em Deus é o objeto direto da nossa fé. E a nossa fé muitas vezes oscila, não é por causa da oscilação de Deus, é por causa da oscilação da nossa forma de compreender e de assimilar Deus. Jesus fala sobre isso para nós, quando ele fala assim: o homem sensato constrói a sua casa sobre a rocha, porque aí vem o vendaval, a tempestade, a chuva, a enchente, e não destrói essa casa.
Mas quando ele é insensato e constrói essa casa sobre a areia, as intempéries chegam e destroem essa casa. É lógico que ele não está falando de uma casa de pau a pique ou de concreto. Ele está falando de uma casa mental. E dentro dessa casa mental se aloja a nossa maior ou menor fé. Crença ou fé? Crença espera que vai acontecer, porque todo mundo falou que aconteceria, porque alguém falou, a autoridade eclesiástica falou, o líder religioso falou. Mas fé tem certeza que acontecerá. Por que tem certeza que acontecerá? Porque ela é fundamentada numa nova concepção de Deus. Então, se a nossa fé oscila muito, tem hora que a fé está firme, tem hora que ela não está firme. Se isso oscila muito, é porque o objeto da nossa fé também oscila segundo a forma como a gente o concebe. Então, na hora do vendaval, é que é a hora que a gente precisa de buscar recursos dentro de nós mesmos, de buscar reavivar na nossa consciência, na nossa mente, esse perfil divino e verdadeiramente acreditar nele. E essa imutabilidade dele nos garante que nós podemos acreditar nele. E nós vamos tendo essa garantia e sentindo essa garantia na proporção em que nós vamos evoluindo como espíritos. Aí falou de evolução, falou de Deus, falou de evolução. Olha para fora e vê essa diversidade toda. Aí puxa um outro princípio fundamental, que sem ele a gente não compreende a vida, não compreende o Evangelho, não compreende o próprio Deus. Esse outro princípio fundamental é a reencarnação. Nós vamos estudá-la com muita propriedade, com muito recurso, com muito exemplo, com muita visão do Velho Testamento, do Novo Testamento. Ela está escrita no Velho Testamento, está com todas as letras, sim, implicitamente em outros casos também. Está no Novo Testamento, claramente e implicitamente também. Mas há passagem do Novo Testamento em que ela está clara, só falta Jesus desenhar para a gente, que a gente vai trazer essas passagens para a gente ir assimilando. Vamos separar aqui, vamos misturar os princípios fundamentais com os atributos da divindade. Então ficou tranquilo assim, essa compreensão dessa imaterialidade de Deus? Deus é imaterial. Por quê? Porque a matéria, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se Deus vai se transformando a cada bel prazer dele, ou a cada circunstância, a nossa fé fica como? Então, essa imutabilidade divina nos garante que nós podemos construir a nossa casa nessa rocha, a rocha do entendimento, a rocha de um novo perfil de Deus, porque a partir daí não vai alterar, não vai mudar, porque ele se exerce. Deus, hoje o Espiritismo vem dizer isso para nós, ele se exerce por intermédio das suas leis. Se as leis são imutáveis, nós podemos confiar e podemos construir o nosso edifício de fé em cima dessa rocha chamada Deus imutável. Então, cada um dos atributos vem agregar um valor em nós, na nossa concepção desse Deus e no nosso processo de construção de fé. Cada um desses atributos. O próximo é imaterial. Se ele é imutável, então ele é imaterial. Então não adianta querer representar Deus assim, Deus é um fenômeno da natureza, Deus é um objeto, Deus... Não, ele é imaterial. Nem no campo da representatividade ignorante nossa. Por que ele é imaterial? Porque se ele fosse material, ele mudava. Porque a matéria muda, a matéria oscila. Então, filosofar Espiritismo, filosofar sobre nessa linha, é isso que a gente está tentando fazer aqui. É
esses atributos despertam dentro de mim valores que eu nunca havia pensado, eu nunca havia nem tido um tino sobre isso. E muitas crenças estão fundamentadas em valores que contradizem isso aqui. Porque Deus é mutável, as suas leis mudam ao bel prazer. Na mesma hora que perdoa, Ele castiga, na mesma hora que castiga, Ele perdoa. Na mesma hora, como é o milagre para nós? O milagre existe? Existe. Mas existe como eu o concebo, como eu acho que ele é? Porque muitos milagres são transgressões às leis divinas, se a gente for olhar com olhos de ver. Mas há milagres acontecendo dentro de nós, nas nossas transformações celulares. Há milagres acontecendo dentro da sala de passe, através das transformações promovidas por doações fluídicas, que são transformações de humor, de estado psíquico, de estado de saúde, de estado físico, mas sem derrogar nenhuma das leis, porque senão essa imutabilidade da lei, porque a forma que acontece aquele episódio que nós estamos rotulando de milagre, acontece para esse, e também para esse, e também para essa criatura. Não é mudando ao bel prazer. E Deus, nessa imutabilidade, nessa imaterialidade, nos dá essa garantia de que nós podemos centrar nele todas as nossas energias, porque certamente elas serão aproveitadas, reproduzidas e reaproveitadas em nosso benefício. Por quê? Porque ele é, aí entra mais um princípio, mais um atributo, que ele é soberanamente justo e bom. Nós vamos falar dele por último. Essa imaterialidade, então, ele é único. Ele é único. O que é a importância dessa unicidade? Quando nós aprendemos que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, aí nós, na nossa ignorância, pensamos que Deus se parecia conosco, e nós humanizamos a figura de Deus. E essa imagem e semelhança é nesse atributo, é nessa peculiaridade, que é a unicidade. Porque aqui também cada um de nós também é único. Então nós somos feitos à imagem e semelhança divina, porque Deus é único e nós também. Isso não é bonitinho, isso é chamar para a responsabilidade. Se eu sou único, essa unicidade também é responsável. Aí entra a lei de causa e efeito. Aí entra a lei de causa e efeito, que é o sétimo princípio fundamental da sequência. O que é a lei de causa e efeito? Olha, tudo que você faz tem consequências, boas ou ruins, mas tem a lei de causa e efeito. Não existe efeito sem causa. Tudo que nós fazemos tem consequência. A partir do momento que a gente vai tomando consciência disso, nós vamos começando a fazer direito as coisas que fazer errado. E nós vamos reformulando os nossos próprios valores. E isso tem nome, isso se chama reforma íntima. E se nós vamos reformando os valores, e os nossos valores são os geradores das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, isso vai gerar ações de tal e tal natureza. A partir desse momento que a gente começa a filosofar e começa a entrar para dentro de si, buscar se conhecer um pouco mais, nós vamos reformulando valores e estabelecendo dentro de nós alguns pontos de mutação, e que vai redirecionar os nossos caminhos, e que vai nos levar a novos rumos, né? A novos destinos, a novos objetivos, e assim sucessivamente. Então essa unicidade divina é para nos mostrar que Ele é o único e o maior. Ele é a inteligência suprema, questão número 1, e causa primária de todas as coisas.
causa primária, primeiro, e a inteligência suprema, maior. Então é Ele, que é essa inteligência que coordena e comanda absolutamente a tudo isso, que é o universo, conhecido por nós até agora. E que alguns já estão chamando de universos, e outros de multiversos. A cabeça da gente que ainda é petidinha, né? Para ficar presa só num universo. E essa unicidade aqui, quando ela é transferida no campo da parecência nossa com Deus para cá, aí nós começamos a nos reconhecermos como únicos. Únicos por quê? Porque sentimos e pensamos unicamente igual a nós. Não existe nesse momento nenhuma criatura no universo que seja igual a mim, ou que seja igual a qualquer outra. E vamos tirar do universo onde existem duas criaturas, duas almas. Vamos chamar de criatura, não chamar de alma, para não confundir com qualquer criatura. Estamos falando de espírito, de seres pensantes, e que sentem, e que se emocionam segundo pensam e sentem, geram emoções, e que são movidos à emoção. E onde existem, agora vamos tirar as almas do universo e vamos trazer só para duas, onde existem duas, uma é diferente da outra. Agora vamos pegar isso e vamos levar para o campo das nossas relações interpessoais. Se eu sou único, o outro também é. Aí entra aqueles sentimentos, aquela virtude chamada a virtude de ser capaz de respeitar o outro. E onde existem duas, uma é diferente da outra. Quando eu assumo que eu sou diferente de todos os outros, eu também assumo que o outro é diferente de mim. E é por isso que Jesus trabalha tanto essa questão de amar ao próximo como a si mesmo. Faça ao outro o que gostaria que fosse feito para você mesmo. Porque embora sejamos diferentes, o bem é para todos. E se nós queremos para nós, obviamente nós queremos o bem. A não ser que estejamos doentes da cabeça, masoquismo, essas coisas aí. Então Jesus vai na sua inteligência, na sua objetividade, centraliza e nos oferece a lei áurea, exatamente utilizando essa unicidade aqui. Você é único, você quer o melhor para você, então faça ao outro, deseja ao outro, crie para o outro o que você quer para você. Se estiver em dúvida, basta parar e pensar assim: se fosse Jesus, como é que ele faria? Se fosse Jesus, como é que ele faria? Então essa unicidade aqui, ao mesmo tempo que ela nos garante essa individualidade, ela também nos conduz a uma conclusão bastante séria. É que a partir do momento que nós reconhecemos que nós somos únicos e que o outro também é único, nós perdemos o direito de querer que o outro faça do jeito que nós gostaríamos que ele fizesse, ou que ele seja do jeito que nós gostaríamos que ele fosse, que ele haja, que ele sinta, que ele pense, que ele se comporte. Por quê? Porque ele é único e ele é do jeito dele. Aí está a chave de assimilação de todo o investimento espiritual sobre nós, com a primeira revelação, com os 10 mandamentos, com as leis de Moisés, com a chegada do Cristo como Jesus, com o Evangelho que ele nos trouxe, hoje com o Espiritismo, e com todas as outras linhas filosóficas que buscam o bem. A chave de tudo está na unicidade, na compreensão, na assimilação e na admissão disso. É de admitir que é único, admitir mesmo, até chegar nesse ponto. Então, se eu admito, eu respeito o outro. No dia que nós chegarmos a isso, nós vamos ser capazes de praticar a lei áurea, que é a lei do Cristo, a lei do amor do Cristo. Fazer ao outro o que gostaria. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, façam também tu. Então, essa unicidade aqui, há muito que se refletir sobre isso nas passagens evangélicas, que a gente vai, aí, no desenrolar do estudo, a gente vai trazendo na medida que as intuições forem surgindo. Se ele é único, ele também é onipotente. Onipotente. O que quer dizer isso?
onipotente. É o maior poder. Se Ele é único, se Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Então não adianta a gente querer achar que está escondendo. Por que Ele sabe de tudo? Aí nós precisamos de ter um tempo a mais para a gente conversar sobre o Deus imanente, aquele que está em nós, o nosso Cristo interno, a nossa centelha divina, é a presença divina em nós. Por isso Ele sabe dos mais sutis pensamentos, dos mais escondidos dos nossos pensamentos. A presença divina em nós. A gente vai ter a oportunidade de conversar mais sobre isso. E assim, então, esse onipotente é para que a gente tenha certeza que a nossa fé pode ser fundamentada nele, porque ele é a maior potência. Não quer dizer que eu tenho que criar uma expectativa de que Deus vai sair de lá e vir cá, porque Deus não opera. Deus opera através das almas, dos espíritos. Muitas vezes a gente pede para Maria, pede socorro para Maria, e fica esperando que Maria saia de lá e venha para cá. E nós não conseguimos compreender que esse processo é como uma pirâmide aqui, ó. Deus está lá, todos os delegados de Deus que fazem a sua vontade estão aqui. Há uma hierarquia de poder divino. Esse onipotente aqui é porque ele está no topo de tudo. E tudo está sob o comando e a coordenação dele. Entender isso é fundamental até para a gente pedir. Porque não vamos pedir para Deus para ele vir, não. Não vamos pedir para Maria esperar ela vir, não. Maria está aqui. Aqui estão todos os marianos. Quando nós pedimos verdadeiramente para Maria, o primeiro mariano que estiver perto, encarnado ou desencarnado, vem e nos atende, nos socorre. Pedir para Jesus, o primeiro cristão verdadeiro que está sintonizado com Cristo, nos patamares da caridade, que fora da caridade não há salvação, é a bandeira do Espiritismo. O primeiro cristão, o Cristo está aqui, o primeiro cristão que estiver que passar por nós, que Jesus toma como referência na palavra do bom samaritano, o primeiro verdadeiramente caridoso é o samaritano, que parou, se encheu, se moveu de íntima compaixão e usou dos próprios recursos para socorrer aquele que estava caído, meio morto. Enquanto que o levita, que era o responsável pela religião, a tribo de Levi era a tribo que era responsável por conduzir todo o processo de religiosidade lá no Velho Testamento. Então o levita passou, apesar de ser responsável pela religiosidade das 12 tribos de Israel, porque a tribo de Levi é aquela que tem essa responsabilidade, passou e não sensibilizou, não tomou providências. Veio o sacerdote. Quem é o sacerdote? É aquele que é responsável pelos templos. Passou também, não se sensibilizou. Então caridade não o que Jesus quer falar? Que caridade não guarda relação com a religião.